Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo libera 7 bilhões de reais em emendas parlamentares nas vésperas da votação do pacote de corte de gastos. Pelo quarto dia seguido, criminosos trocam tiros em comunidade do Rio e polícia reforça a segurança. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. O governo federal liberou mais de 7 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares às vésperas da votação para aprovar o pacote fiscal na semana que vem. A gente vai até Brasília com a Ariane Bittencourt para trazer mais detalhes. Oi, Ariane, boa noite para você. Quando essas medidas devem ser votadas, hein? Boa noite, Giovana. As medidas devem passar pela Câmara na segunda-feira e, se aprovadas, seguem para a discussão no Senado. A análise pelos deputados deveria ter acontecido nesta semana, mas isso não se concretizou por causa da indisposição dos parlamentares, que vinham demonstrando insatisfação com o governo e pressionando o Palácio do Planalto pelo pagamento das emendas. O tempo para a votação do pacote fiscal é curto, já que a semana que vem é a última antes do recesso parlamentar. Segundo o governo, a expectativa é que o montante caia nas contas de prefeituras e entidades beneficiadas já na segunda-feira. Lembrando que o pagamento dessas emendas ficou suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por falta de transparência e de rastreabilidade. Giovana. Obrigada, Ariane. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. O presidente Lula deixou de ter cuidados de terapia intensiva, mas continua internado em São Paulo. Nesta sexta-feira, ele caminhou pelos corredores do hospital. A Caterina Achute acompanha e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Caterina. O que os médicos dizem em relação à saúde do presidente? Oi, Giovana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a equipe médica, o presidente está bem disposto, se alimenta normalmente. E olha, Lula continua no mesmo quarto, mas o acompanhamento passou de intensivo para semi-intensivo, o que exige menos monitoramento. No vídeo postado na internet, ele aparece sorridente e andando pelos corredores do hospital com curativos na cabeça. O presidente está acompanhado de um neurocirurgião e da primeira-dama Janja. Nas redes sociais, Lula agradeceu pelas palavras de conforto que recebeu nos últimos dias e assegurou que está firme e forte. O presidente está internado desde a madrugada de terça-feira. Desde então, ele passou por 3 procedimentos médicos e a previsão de alta está mantida para início da semana que vem, Giovana. Tá certo, Caterina, a gente continua acompanhando. Obrigada. A Advocacia Geral da União notificou o Google para que remova do YouTube em 24 horas postagens com informações falsas sobre o estado de saúde do presidente Lula ou que marque as publicações como conteúdo desinformativo. Segundo a AGU, algumas publicações falavam até que o presidente tinha morrido. O Jornal da Record procurou a plataforma, mas não obteve retorno. A gente muda de assunto. A mistura de alta velocidade e imprudência provocou mais um acidente grave de trânsito em São Paulo. Um carro de luxo avançou o sinal vermelho e bateu em um veículo de aplicativo. O choque foi tão forte que o carro usado para transporte de aplicativo ficou assim, praticamente irreconhecível. O automóvel de luxo, avaliado em mais de R$500 mil, só parou a cerca de 200 metros do local da batida. O acidente foi no cruzamento das avenidas Ibirapuera e República do Líbano, em uma região de alto padrão da capital paulista. Uma câmera da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, registrou o momento da batida. Repare que o semáforo está aberto e fecha. Quase 10 segundos depois, o carro branco de luxo passa no sinal vermelho e atinge o carro de aplicativo. O automóvel roda várias vezes. O carro branco invade a pista contrária e só para ao se chocar com um poste. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de aplicativo ficou preso nas ferragens. No carro de luxo, além do condutor, tinha outro homem como passageiro. Os 3 foram levados para hospitais da região
e, apesar da gravidade da batida, tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, nenhum dos motoristas aparentava sinais de embriaguez. De janeiro a outubro deste ano foram registrados mais de 113 mil acidentes de carro só no estado de São Paulo. No ano passado, neste mesmo período, foram mais de 117 mil. Apesar da queda de 3,7%, os números de casos como esse continuam alarmantes. Graças a Deus que não aconteceu o pior. Foi uma questão de acho que segundos para que pegasse do lado dele, que era o lado do motorista, que é onde o cara bateu. No final da tarde, o carro de luxo foi retirado da avenida. A polícia investiga a explosão de uma bomba que feriu um menino de 11 anos na saída da sede do Esporte Clube do Recife. O garoto de 11 anos caminha com 2 amigos, quando de repente acontece a explosão. A criança corre desesperada em busca de ajuda. O menino foi identificado como Eric Gabriel Gomes de Araújo. Eric foi socorrido e encaminhado para um hospital. O garoto perdeu um dedo da mão direita e não tem previsão de alta. Ele é aluno da escolinha de futsal do esporte. Uma das suspeitas da família é de que o artefato tenha sido deixado no local por uma torcida organizada. De acordo com o pai de Eric, o filho não sabia que se tratava de uma bomba. Ele disse que tinha tipo uma tampa, que ele queria tirar com a boca. O esporte se solidarizou com a vítima e informou que fez contato com a família para ajudar no que fosse necessário. Diz ainda que o clube está à disposição das autoridades para auxiliar na apuração do caso. Só fizeram perguntar se ele estava bem, esse negócio só é pronto. Esse negócio de nota que botaram aí, e agora não ajudaram nada não. Existe uma responsabilidade do clube com relação a esta criança. E a gente precisa de uma conversa oficial com o esporte, porque não adianta ficar dizendo que se solidariza, a gente precisa de mais do que solidariedade. Solidariedade, a sociedade se solidariza com essa situação. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, depois de mais uma intensa troca de tiros entre traficantes na noite desta sexta-feira. Leonardo Ack, boa noite para você. O que teria provocado esse tiroteio? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Mais uma vez, uma troca de tiros entre criminosos que disputam o controle de locais de venda de drogas na comunidade. Os moradores do bairro de Vila Isabel viveram novos momentos de terror. E isso acontece pelo 4º dia seguinte. Na noite desta sexta-feira, bandidos chegaram a parar um ônibus e atearam fogo no coletivo para dificultar a ação da polícia. Segundo testemunhas, elas disseram que o motorista foi impedido de sair pelos criminosos e teria ficado ferido. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para apagar as chamas. Não há informação de presos ou feridos na ação. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Leonardo. Uma rede de postos de combustíveis em São Paulo é investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O que chamou a atenção da polícia é que um dos proprietários comprou apartamentos com Vinícius Gritzbach, o delator do PCC que foi assassinado no mês passado. Policiais cumpriram hoje 5 mandados de busca e apreensão na capital paulista e na região metropolitana. Um dos alvos era uma rede de postos de combustíveis, suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro do crime organizado. De acordo com as investigações, álcool e gasolina eram oferecidos por valores abaixo do mercado. A gente acredita efetivamente que essa rede de postos tenha lavado dinheiro ilícito, né? Que ela tenha uma relação com o crime organizado. A investigação começou a partir da apreensão de drogas escondidas no caminhão de uma transportadora de cargas. A polícia descobriu que a empresa fazia movimentações financeiras atípicas. Entre elas, um depósito de R$300 mil na conta de um frentista do posto investigado. O esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolveria também uma refinaria no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a empresa teria fornecido combustível para a rede de postos, que foi alvo da operação. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a refinaria lidera a lista de devedores em São Paulo, com uma dívida de mais de R$8 bilhões.
Em nota, a refinaria negou que haja sonegação e informou que vai esclarecer os fatos na justiça. São crimes que a gente verifica muita fraude contábil. Então foram apreendidos diversos computadores, laptops, tudo isso vai ser objeto de perícia para poder efetivamente comprovar documental e materialmente os prejuízos. Ao todo, cerca de 180 empresas podem ter participação no esquema de lavagem de dinheiro. Um dos donos da rede de postos comprou apartamentos com Vinícius Gritzbach e foi citado por ele na delação feita pelo Ministério Público. Em abril do ano passado, a Justiça aceitou a manifestação e arquivou o caso. Mas as novas provas podem reabrir a investigação. Na mesma colaboração premiada, Gritzbach confessou ter ajudado o PCC a lavar dinheiro, principalmente comprando imóveis. Uma embarcação com turistas naufragou em Maragogi, Alagoas, um dos destinos mais procurados do Nordeste. 50 pessoas estavam a bordo, uma morreu. Passageiros de outras embarcações flagraram o desespero logo após o naufrágio. Afundou! O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado. 50 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo do catamarã. Um turista de São Paulo, de 76 anos, ficou preso embaixo d'água. Nesse vídeo é possível ver um momento em que Silvio Bispo Romão é retirado do mar. Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu. Manuel trabalha na praia e acompanhou de perto o resgate. Muito assustado, todo mundo com medo, o pessoal preocupação com a família, o pessoal ligando para ver se o pessoal estava bem. 13 pessoas foram encaminhadas para um hospital da região, mas estão fora de perigo. O acidente aconteceu na praia de Barra Grande, em Maragogi, a cerca de 130 quilômetros de Maceió. O local atrai turistas do Brasil e do mundo, especialmente nessa época do ano. A embarcação realizava o transporte de turistas que iriam visitar as famosas piscinas naturais aqui de Maragogi. O naufrágio aconteceu a cerca de 3 quilômetros da costa. Segundo a prefeitura, o catamarã não tinha autorização para fazer esse tipo de passeio. A polícia investiga se os passageiros usavam coletes salva-vidas no momento do acidente. Os donos da embarcação também serão ouvidos. As causas do acidente serão investigadas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson a mais de 9 anos de prisão. A gente volta a Brasília com a Ariane Bittencourt. Ariane. Giovana, o ex-deputado foi condenado por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. A pena estabelecida foi de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão. Roberto Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Na acusação, o Ministério Público apresentou provas de que o ex-deputado teria incentivado a população a invadir o Senado Federal e agredir senadores. Ele ainda teria defendido a explosão do prédio do TSE. Jefferson resistiu a uma ordem de retorno à prisão e atacou policiais a tiros. A defesa de Roberto Jefferson considera que o caso não é competência do STF. Também aponta que as provas colhidas no processo são ilícitas. Ainda cabe recurso da decisão. Giovana. Obrigada, Ariane. Nos destaques internacionais, milhares de pessoas foram às ruas da Síria para comemorar a queda do regime de Bashar al-Assad. A praça da capital da Síria foi coberta de bandeiras na primeira sexta-feira após a vitória dos rebeldes. Agora, os sírios usam uma nova bandeira adotada pelos rebeldes desde o início da guerra civil no país em 2011. Na fronteira com Israel, a movimentação dos militares é intensa. O exército divulgou imagens de equipamentos militares encontrados na Síria. O ministro da Defesa de Israel informou que as tropas vão continuar no lado sírio do Monte Hermon, o mais alto da região, durante o inverno, que vai até o fim de março. Para o ministro, a presença do exército no local tem um significado estratégico. No norte da faixa de Gaza, as forças israelenses destruíram foguetes que estavam apontados para Israel. Hoje, 2 foguetes lançados contra o sul de Israel foram interceptados. Nesta sexta-feira, o acordo de cessar-fogo foi discutido numa reunião entre o conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, e o presidente de Israel, Isaac Herzog.
O exército de Israel fez novas operações na região central da faixa de Gaza na noite de quinta-feira. O alvo era um terrorista da Jihad Islâmica responsável por organizar ofensivas contra civis e militares no país. Autoridades da faixa de Gaza, que são controladas pelo grupo terrorista Hamas, disseram que pelo menos 30 pessoas morreram no bombardeio. Nos Estados Unidos, a posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro. A expectativa é de que compareçam à posse apoiadores de Donald Trump, como o presidente da Argentina, Javier Milei, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O republicano chegou a convidar Xi Jinping, mas analistas internacionais acreditam que o presidente chinês deve enviar representantes de alto escalão do governo. Há um clima de tensão entre os dois países porque Trump ameaça taxar os produtos chineses em até 60%. Até o momento, o presidente Lula não foi convidado. Segundo conselheiros do presidente eleito, ele estaria ansioso para exibir com quem vai poder contar durante o mandato. A porta-voz de Trump disse que o convite não foi feito apenas a aliados, porque o republicano quer mostrar que está criando um diálogo aberto com líderes mundiais. A diplomacia não inclui países como o Irã. Fontes da equipe de transição revelaram ao jornal americano The Washington Post que Trump estuda opções para interromper os planos do governo iraniano de fabricar armas nucleares. Entre as medidas em análise estariam até mesmo ataques aéreos preventivos. A menos de 40 dias da posse, os escolhidos pelo republicano para cargos-chave na administração do novo governo tentam conquistar o apoio de congressistas. Um dos mais confiantes na aprovação é o advogado e ex-conselheiro de Segurança Nacional, Kash Patel. Ele foi indicado por Trump para dirigir o FBI, a Polícia Federal Americana, e conseguiu amplo apoio da bancada do partido no Comitê Judiciário do Senado. Agora, futebol, o Botafogo pode ver o elenco mais vitorioso do ano mudado para a temporada de 2025. A temporada do Botafogo terminou com 2 dos maiores títulos da América, o Brasileiro e a Libertadores. Com o fim da vitoriosa temporada, vêm as despedidas. Adrielson, Marçal, Tietê, Eduardo, Oscar Romero e Almada têm contrato até 31 de dezembro e podem estar de saída. Destaque da temporada, o goleiro John foi sondado pelo Bahia e pelo Galatasaray da Turquia. No Cruzeiro, o destino parece selado com o jogador Gabigol, que estava no Flamengo. O Cruzeiro, que pertence agora a um bilionário dono do supermercado, tem muito dinheiro e tem que investir para competir com o Atlético. Então já está tudo acertado com o Gabigol, os pais já estão até procurando casa. Já no Palmeiras, a novidade pode ser um uruguaio para entrar no lugar de Dudu, ídolo do Palmeiras, que se despediu. O substituto pode ser Facundo Torres, de 24 anos, que jogou nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Mas é no comando dos times que as especulações estão fortes para o Campeonato Brasileiro de 2025. Recém-chegado à Série A e em busca de um treinador, o Mirassol fez proposta para contratar Fábio Carille, que estava no Santos. O técnico recusou. Já o Vasco tem como alvo Renato Gaúcho, que deixou o comando do Grêmio nesta semana. O Vasco tenta o Carpini e também tenta o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho já demonstrou que ele precisa de férias. O Arthur Jorge, a questão é simples, dinheiro. Ele ganha metade do que o Abel ganha no Palmeiras. E os dois são portugueses, um sabe quanto o outro ganha. Então, se o Textor der mais dinheiro para o Arthur Jorge, ele fica. O time gaúcho ainda não tem substituto. O Atlético Mineiro aguarda a resposta do português Luiz Castro, que estava na Arábia Saudita. Os times brasileiros nunca investiram tanto em jogadores estrangeiros como em 2024. De acordo com o Banco Central, as contratações geraram um volume recorde de saída de dólares do país. O gol que faz a paixão do torcedor explodir pode custar caro, e muitas vezes em dólares. Para contratar o argentino Almada, campeão da Copa do Mundo no Catar em 2022, o Botafogo desembolsou 25 milhões de dólares, ou cerca de 150 milhões de reais. E foram apenas 6 meses no clube carioca. Essa semana, ele anunciou que vai para o Lyon da França. Já o Flamengo pagou o equivalente a 120 milhões de reais por outro argentino, Alcaraz, de 21 anos. A negociação mais cara da história do clube.
As contratações com jogadores estrangeiros mexeram com a economia em 2024. Segundo o Banco Central, o futebol brasileiro movimentou um volume recorde de dólares em transações neste ano. 168 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. O futebol brasileiro também exportou talentos e arrecadou 354 milhões de dólares em 2024. Mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Números que têm garantido a alegria do torcedor pelos estádios, mas que não devem se repetir no ano que vem. Nesse ano, entrou um valor significativo no caixa dos clubes para efeitos de antecipação dos direitos de transmissão. Essa antecipação não vai se repetir no ano que vem. E essa antecipação foi da ordem de R$1 bilhão. Portanto, é de se esperar que haja algum ajuste. Tem clubes que vão gastar, porque vão ao Mundial de Clubes, mas tem vários clubes que não terão essa antecipação do bolso. Portanto, acho difícil replicar. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite para você, bom fim de semana.